O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixando tudo, e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. amém. Podemos, já estão sentados. Irmãos e irmãs, esse quinto domingo o Senhor nos coloca alguns pontos belíssimos. Primeiro, a gente já vê aqui logo no comecinho, no Evangelho, Pedro espantadíssimo, se atira aos pés do Senhor, porque, olha, Pedro era um homem experiente como pescador, Jesus não. Você sabe que quando a gente tem uma experiência numa profissão, a gente precisa entender o contexto. A gente tem por exemplo, você trabalha com algo que você sabe que aquilo, para onde você vai, como que deve se fazer. De repente chega alguém que não tem conhecimento na causa ali e fala tentando te ensinar como é que você tem que fazer. Não é assim, pô, a gente fica meio, pera lá, mexo com isso aqui há muitos anos, meu irmão, não é? Foi exatamente isso que aconteceu. Pedro já era um pescador de muitos anos, conhecia cada palmo daquele mar por ali, daquelas águas todas, sabia horas, momentos que tinha o peixe e que não tinha, e quando o dia estava mal, os peixes tinham se espantados por alguma coisa. Mas olha só, Jesus está no lugar aberto, numa praia, uma multidão
estava ali para ouvi-lo. E aqui um adendo. Jesus pede para sentar em uma das barcas. Você sabe que barca na Bíblia significa a igreja. E ele viu duas barcas ali, e numa das barcas que era de Simão, de Pedro. Aqui um ponto já, muitos teólogos trabalham e trabalharam sobre isso. Jesus ele está na barca, na igreja, onde depois ele vai colocar Pedro para estar à frente daquela igreja, daquela barca. A barca se tornou uma cátedra, onde o nosso amado Deus fala para aquela multidão. Veja que Jesus tinha outras barcas, como existem outras denominações religiosas, mas é naquela barca de Pedro, por isso que Jesus escolhe Pedro, para ali fundamentar aonde ele quer construir a igreja una Santa Católica Apostólica. Isso aqui é uma coisa importante a gente observar. Bom, mas Pedro volta, ele era experiente na causa de pescar. De repente, o nosso bendito Deus, percebendo que Simão passou a noite toda e nada pescou, ele diz: lançai as vossas redes para a pesca, para águas mais profundas. E veja que ainda Pedro tenta dizer para quem não conhece muito a causa, pelo menos até aquele momento: mestre, nós trabalhamos a noite inteira. É uma maneira de dizer: olha, eu já tenho muitos anos que eu conheço tudo isso aqui, tá? Imagina. Mas olha só, mas em atenção à tua palavra, isso aqui é forte. Como Pedro ele às vezes ele é meio gangorra, né? Mas ele tem umas colocações fortíssimas. Mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim eles fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes. Veja, Pedro já tinha experimentado ali, não tinha peixes. Jesus fala: lança. Apareceram os peixes. Bem, aqui, claro, foi uma pesca milagrosa. Foi. Você viu que outras barcas vieram para ajudar, e quase afundaram de tantos peixes. Pedro ficou maravilhado com aquilo. Ele não se continha, ele se joga nos pés e já chama Jesus de Senhor, né? Vocês sabem que Senhor na Bíblia significa, para os judeus, aquele que é Deus. Olha que bonito. Pedro chama Jesus de Deus. Bonito, né? Senhor, afasta-te de mim. Essa palavra afasta-te de mim é porque Pedro, naquele momento, ele se colocou tão pequeno, mesmo com todo o tempo que ele tinha de experiência, de idade. Certamente Pedro devia ser mais velho que o nosso bendito Jesus, talvez bastante. E ali ele tem um ímpeto de humildade muito grande, muito. Afasta-te de mim, Senhor, tu és grande demais. Quem eu sou? Eu não sou nada. É como se dissesse isso mesmo: Senhor, eu não sou nada diante do que o Senhor está fazendo. Tu viestes a mim. Essa foi a atitude de Pedro. E aqui está um ponto que faz ponte com a primeira leitura de Isaías hoje, que a gente acabou de ouvir. Isaías era um refinado profeta do Antigo Testamento, e ele vê Deus. Atenção, ele vê Deus, o profeta Isaías. Como Pedro está vendo junto com aquela multidão Jesus, Isaías tem uma experiência forte, ele vê Deus. Não de uma maneira figurada, mas vê. Só depois vocês lerem, vocês vão ver como é que vê. Eu vi. O que ele viu? Ele viu a presença de Deus. E como fosse uma fagulha de fogo, é tirado do altar, tudo isso ele viu. E foi colocado ali na boca dele.
Veja, ele cai também igual Pedro. E Deus vai dizer: quem eu vou mandar para ir em meu nome? Deus não precisaria do ser humano, mas quis o ser humano. E aí ele, na humildade do profeta, ele vai dizer: Senhor, eis-me aqui. Ali o pecado, as misérias do profeta foram diluídas por aquele fogo que saía do altar de Deus. Pedro também se sentiu pequenininho, tão diminuído, que ele cai aos pés do Senhor. E aqui é onde está a nossa reflexão maior neste domingo. A gente já vem trabalhando isso, mas atenção. Ontem, por exemplo, aconteceram duas coisas impressionantes. Primeiro, o evangelho na parte da manhã, que não é este de hoje, mas que ele vem fazendo comunhão com o de hoje. E vocês já devem ter visto, mostrando imagens ontem lá no Vaticano. Um homem invade o presbitério do Vaticano e sobe em cima da mesa, onde embaixo tem uma parte, lá na parte inferior, onde estão os restos mortais de Pedro. Esse homem invade, sobe em cima com os pés em cima da mesa e começa a derrubar. Derrubou as velas, os candelabros, tem enormes, foi jogando tudo no chão. Aí daqui a pouco vieram seguranças e tiraram ele. E muita gente se escandaliza. Claro, é um desrespeito, um ódio à religiosidade de outros. Isso é uma coisa horrorosa. Mas vamos lá. A igreja católica, esta igreja que Jesus, o nosso bendito Deus, fundou e colocou Pedro à frente. Por isso que eu fiz questão de falar, olha só, das barcas ali, Jesus podia sentar em outras barcas, mas ele fez questão de sentar na barca que pertencia a Pedro, para dizer: a igreja onde Cristo quer se pronunciar para o mundo, é onde é a igreja que ele, Jesus, fundou, mas coloca alguém para estar à frente dela. Pedro, os papas, ok? Aqui é só um ponto importante aqui. Mas aqui tem um ponto que eu quero chamar a atenção junto com vocês, que são os meus irmãos católicos. O antecessor de Francisco, do Papa Francisco, legítimo pela igreja, foi Bento XVI. Eu lembro, eu estava na teologia, estava ainda, acho que já quase para ser ordenado diácono, para depois ser ordenado padre, presbítero. E o Papa, eu lembro quando o Papa Bento foi eleito, e na teologia, a primeira carta, ele fez praticamente quase uma encíclica, que ele disse o seguinte, para entrar em tudo isso que o Papa está falando. Ele disse que ele estava ouvindo que vinha crescendo muito outras espiritualidades no mundo. Por exemplo, o crescimento do islamismo, os muçulmanos, Alá, vinha crescendo muito. Mas também na Europa, um ateísmo devastador. Lembra que a Europa sempre foi os países dali, um continente plenamente, desde depois da conversão dos romanos, de Roma, né? A queda de Roma, o catolicismo imperou em toda a Europa, toda. E agora nós estamos vivendo um paganismo total e ateísmo na Europa, quase geral, quase. Então ele dizia: não me preocupa o crescimento de uma outra denominação religiosa, não me preocupa como aquele que está à frente da igreja. Bento XVI escrevendo isso. Mas ele falou: me preocupa uma coisa, o indiferentismo religioso, que vinha crescendo no mundo inteiro, e até hoje nós estamos sendo assolados. Sabe o que é indiferente, né? A pessoa não está nem aí, não está nem aí. Se existe, estou nem aí. Se não existe, também não estou nem aí. Se está aqui, é como se não tivesse. E isso ele colocou. Porém, todavia, o que ele escreveu
ele não tirou uma nota, que a igreja, a única religiosidade no mundo, enquanto existir seres humanos, que ela não vai passar indiferente, é a igreja católica. Pegando o exemplo do rapaz de ontem também, que invade a parte, porque era fechadinho, então eles não podiam, não estavam celebrando nada, então estava tudo fechado. Ele sobe e começa a fazer aquela anarquia. E aí a gente vai lembrar em 2023 agora, as igrejas destruídas por alguns grupos lá no Chile, igreja católica, outras sendo destruídas em outras partes, sem dizer a parte estrutural, o combate contra a igreja, os princípios de família que a igreja católica, que Cristo deixou como a célula para formar a sociedade, são as famílias. E sabe qual foi essa célula que Cristo Jesus, que depois colocou Pedro à frente para dizer: é assim que eu fundei a igreja, e é assim que ela vai ser até a consumação. O homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Então veja, aqui já tem uma teologia consumada para todo sempre, para que se chame família na nossa religiosidade. Esquece o mundo civil. Família para Deus é formada por uma célula que começa com um homem, man, para quem gosta de inglês aí, e uma mulher, woman. Aí você fala, um homem que sobe sobre a mesa e começa a espernear, joga com o pé os candelabros do Vaticano, destrói uma torre lá no Chile, queima não sei o que propositalmente, lá na França, a grande catedral, ou outras no mundo. Isso não nos traz nenhum tipo de constrangimento, porque isso Cristo já falou, que a igreja seria perseguida. Vocês estão vendo, nós falamos semana passada, é só olhar lá o vitral, daquela cena do evangelho de domingo passado, a Virgem Maria entregando nas mãos de Simeão, o velho Simeão, e ele fez uma profecia do hoje. Aliás, ele falou duas coisas, vou na segunda. A segunda que ele disse foi o seguinte, olhou para a mãe e disse: este menino, essa religião que ele fundou, a igreja una, santa, católica, apostólica, romana, ele era um judeu, hein? Ele disse, será motivo de queda para muitos, ódio, essa igreja somos nós. Quem é que preparou essa igreja? Jesus. Aqui nós estamos fazendo uma analogia com Gênesis, lembra? Quando Eva caiu no pecado e levou o marido a pecar, Deus aparece e diz: colocarei inimizade entre ti, ó mulher, e a serpente, sua descendência e a serpente. Ou seja, ao espírito, as ideologias satânicas no mundo, que os dois não vão se tolerar nunca. Gênesis capítulo 2. Simeão diz, esse menino, cumprindo o que Gênesis disse, será motivo de queda para muitos, e também soerguimento de muitos. Não foi isso que Simeão disse? Profecia, irmãos. Aí Papa Francisco, o Papa Bento, disse do indiferentismo religioso. Realmente, é horroroso. Mas a igreja católica incomoda. Ela não passa despercebida. Por quê? Porque a igreja defende onde a existência de um Deus vivo e imutável, que não muda o que Ele deixou.
Família, um homem e uma mulher. E nós estamos vendo sendo redigido em qualquer parte do mundo uma outra composição de família. Vocês sabem. Vocês sabem. Vocês estão fazendo 22 anos de casados, né? O Juliano e a Cacilda, na igreja católica. E tem que celebrar mesmo, na missa aqui, como vocês estão fazendo. Mas hoje não tem mais essa célula no mundo. Hoje são outros, a gente respeita, a igreja sempre vai respeitar. Mas não foi isso que Deus pediu. Por isso a igreja incomoda. Porque ainda existe um número considerável da população mundial de batizados cristãos católicos. Ainda. Não é mais a maioria que vive Jesus, mas que são católicos. Então, os moldes das imprensas de televisão, da imprensa de livros, jornais, da imprensa das internets da vida, das faculdades, dos meios sociais, praticamente, quase que total, não total, está dominado pelas ideias satânicas, contra Cristo, anticristo. Por quê? Como é que eu domino a sociedade? Tira Deus deles. Tira a fé de um Deus deles e tu dominarás a população. É isso que eles estão tentando fazer. Você ouviu falar de Napoleão Bonaparte? Em livros, história, até filmes fizeram. Napoleão foi terrível. Mas ele falou uma coisa de um homem muito sabido. Na França, quando ele proclamou aquela revolução francesa, muitos queriam destruir a fé do povo em Deus. Ele disse: não, é importante que o povo continue acreditando em Deus. É importante. Vamos destruir outras coisas no coração do povo. O quê? A fidelidade a esse Deus. Pelo menos uma coisa ele falou: era bom não tirar Deus do povo, mas disse: vamos eliminar essa fidelidade por Deus. E é o que vem acontecendo no mundo inteiro. Por isso, indiferentismo. Agora, a nossa igreja ela é perseguida porque ela é contra o aborto, porque ela é a favor da família que Cristo deixou, porque ela fala de castidade no matrimônio. Você sabe o que é castidade no matrimônio para quem é casados? Você sabe o que é? Não é para não fazer o ato genital em marido e mulher. Não, é para fazer. Quem é casado na igreja pode fazer. É um momento de carinho, de combustível, de alento para o descanso, cansaço dos dois, mesmo que não seja na procriação de mais pessoas no mundo. A igreja permite, claro, abençoa. Não precisa tirar Jesus lá não, tá? Deixa Jesus lá na cama, em cima na parede. Nem sei se tem mais assim, né? Deixa lá. Podem se amar. Pode se amar, viu? Ficar nu na frente, pode, é marido e mulher. Pode. Agora, castidade nessa hora, né? É só os princípios que cabe ao homem e à mulher na intimidade dos dois. Agora, na pornografia, na pornografia do mundo, a relação sexual, posso fazer o que eu quero com o corpo dela e com o corpo dele? No mundo pode. E na religião católica? Castidade. Nem tudo. Muitos católicos perguntam: padre, fazer isso com a minha esposa é pecado? Fala: meu irmão, o que diz a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo? Castidade. A relação homem e mulher, o que é? É os órgãos genitais, vagina e pênis. Acabou. E que mais? Só carinho, amor, delicadeza. Pronto. Beijos. Isso é castidade. Ah, mas isso e as outras coisinhas?
Isso aí é pornografia. Vocês viram como que a igreja não passa despercebida? Porque a igreja, ela incomoda. Ah, mas me dá prazer. Sim, sim. O que Jesus falou sobre para Simeão também? Agora os meus olhos viram a salvação. O que aconteceu com Simeão quando ele viu Jesus? Ele já era um homem idoso. Ele teve um encontro com Jesus. Ele viu Jesus na velhice. Ele viu Deus na velhice. Aí você pergunta para qualquer teólogo, mas ele já não ele não estudava Deus, ele não era um ótimo judeu? Era. Como nós muitas vezes nos reconhecemos ótimos católicos, porque temos uma Bíblia em casa, porque vamos aos domingos na missa, porque rezamos o Santo Terço com a mãezinha, porque nos confessamos diante de um padre, porque recebemos unção dos enfermos, porque comungamos o corpo de Cristo. Era igual Simeão. Mas veja que Simeão só vai ver Deus num momento derradeiro já da vida dele. O que significa isso? Significa que enquanto eu busco os meus prazeres, mesmo sendo cristão católico, mesmo não perdendo uma missa dominical, mesmo que eu não perca, mesmo que eu me confesse todos os meses, mas se eu quiser guardar alguns caprichos para me dar prazer, ou prazer para minha esposa, ou para o meu esposo, ou prazer, e que às vezes não cabe aquilo que Cristo disse, é porque eu ainda não tive um encontro com Jesus. Eu ouvi falar dele e gostei, por isso que eu vou. Você já ouviu falar? Você já ouviu falar? Já. Por exemplo, meu pai era palmeirense, meu pai é falecido. Ele falava do Palmeiras, eu gostava. E aí eu me tornei palmeirense porque o meu pai falou e eu me tornei, eu e meus irmãos. Ele falava que existia o Corinthians já, que existia o Santos, que existia o São Paulo aqui em São Paulo, a Portuguesa, que eram os times mais tradicionais. Mas ele começava a contar, porque na minha época, os anos 60, o Palmeiras foi o único país, juntamente com o Santos, a conquistar campeonatos inéditos. Estou contando história. E tinha fulano de tal, tinha um único que conseguia de uma certa maneira segurar o Santos do Pelé, era o Palmeiras. Bom, eu ouvi falar, eu gostei do Palmeiras. Só que aí, até o dia que eu fui ver o time que existia naquela ocasião, formado, do Palmeiras, eu gostei, antes era Parque Antártica, e agora eu fui vi o Allianz Parque, e eu vi, e cada vez mais gostei. Falei, olha, meu pai falava, eu gosto demais desse estádio, eu acho bonita a cor do Palmeiras, eu quero. Estou dando um exemplo frouxo para falar. Nós católicos podemos também, porque a minha mãe, meus avós, nos levaram a ser batizados, nos levavam na missa, o padre é legal, alguns padres vinham visitar a nossa casa, a gente se tornou católico assim. Mas talvez você nunca teve uma experiência de encontro com Jesus, a ponto de dizer, agora eu vi. E eu me tornei pequenininho perante a Ele. Que significa? Os meus pecados, que são aquilo que eu busco, que me dá prazer. Eu dei o exemplo de um casamento casto, que muita gente casada, quando ouviu isso, já fez assim, eita, porque eu faço isso com a minha esposa, com o meu marido, e a gente gosta. Só que se você conhecer o que Cristo deixou, só ouviu falar, incomoda. Claro que incomoda. Eu entendo, irmãos, Cristo entende. É uma questão de tempo para conhecê-lo. Porque no dia que a gente ter um encontro como Isaías fez, como Pedro fez,
E os apóstolos, Paulo falou na segunda leitura. Eu testemunhei, o que eu vos falo aquilo que Pedro falou, que os apóstolos falaram, e aquilo que eu vi. Paulo viu Jesus. E quando ele viu o que aconteceu com a vida desse judeu, ele era um exemplar judeu, temente a Deus, como nós. Ele estudava a Deus. Saulo, né? Era Saulo. Até o dia que ele teve um encontro. O que aconteceu com a vida dele? Mudou. A ponto dele dizer: já não sou eu mais quem vive. Meus prazeres, ele disse, eu perdi tudo pela causa. Mas ele não falou triste, ele falou feliz. Eu perdi tudo o que era do meu prazer para servir o meu amado. Foi um encontro. E quem é que faz esse encontro? O Espírito Santo. Aí você pode dizer, eu tenho. Tem. Por ter. Talvez você está envelhecendo. Tem, mas não usa. Lembra que Jesus disse através de Tiago? Vós rezais. E sabe por que muitas vezes vos frustra as vossas orações? Às vezes o padre pergunta, que nem eu perguntei para alguém, por que você está com os olhos de choro? Ela explicou. Eu falei, calma teu coração, confia no Senhor. Não parece uma resposta idiota? Vai saber a profundidade da gravidade que a pessoa está passando. Independentemente da gravidade daquilo que a pessoa está passando. Cristo, quando eu tenho verdadeiramente essa possibilidade de deixar o Espírito dele me invadir, eu passo por aquilo com pessoas que eu amo, ou com o meu próprio corpo, ou seja lá como for, eu passo cheio de esperança. Aqui ó, cheio de esperança. Cheio de esperança. Passo pelo crivo. Por quê? Porque eu tive um encontro. Mudou a minha vida. Se eu fosse deixar os meus sentimentos tomar a frente, eu ia dizer, volto àquilo que eu gosto de falar muitas vezes aqui. Aquele homem da cruz, crucificado do lado esquerdo, que fala, se tu fores filho de Deus, eu estou te servindo tanto, há tantos anos na igreja católica, eu não perco uma missa sua, sou dizimista, agora sou voluntário na igreja, meus filhos todos são batizados, o Senhor vai me deixar passar esse drama? Não teve encontro ainda. Não estou querendo desanimar, é o contrário, é para dizer, continue orando, ore mais, é prova de que as suas orações ainda não foram audaciosas. Jesus disse na palavra, Ele é a palavra, vós ainda não suastes, não derramastes sangue, não é para derramar o sangue da gente, sangue, na oração, ainda não mergulhastes para as águas mais profundas para pescar. Vocês acham que Pedro olhou para Jesus no primeiro momento, porque ele é experiente, Pedro, na pesca, eu acabei de falar. Jesus não era, mas Jesus vai ensinar ele a pescar? Ensinou. Qual? Pelo Espírito. Pedro, não por você, não pelas suas vaidades, não pelos teus desejos de prazeres teus, eu em você, o Espírito em você, agora lança no mesmo lugar, eu joguei hoje de manhã, joga no Espírito no mesmo lugar, com o Espírito Santo no mesmo lugar, ele encontrou vida, onde ele via a morte, vazio, não tem peixe, não dá, tudo é possível para aqueles que têm um encontro, e Deus ainda vai mais longe, hein? Quando a palavra tudo é possível, não significa dentro dessa palavra, atenção irmãos, que Deus vai realizar a cura da doença dessa sua pessoa amada aí, não,
Impossível porque o teu desespero foi afogado na água, e Deus trouxe você cheia de esperança, mesmo que não tenha cura e venha piorar essa situação. É isso que Jesus falou para Pedro: Pedro, não o seu prazer. Aonde o diabo pega a todos nós? Onde? Porque a gente busca o prazer, meu prazer. E a gente acha que o nosso prazer é certo, é verdade. Como é que Jesus se apresenta? Eu sou o caminho, a verdade, muito prazer. Não é o seu prazer não, é a vida. Entenda a chave de hoje. Qual é a chave de hoje? Jesus está dizendo para nós aqui: no Espírito, eu não lhe garanto a cura física de quem você trouxe hoje no altar. Ei, então esse Deus aí não é o Deus que eu estou pensando. Não é mesmo. Porque o Deus que você está pensando é de outras barcas. É um Deus que fala assim: vem aqui na minha igreja, e o teu sofrimento, esse Deus, porque ninguém sabe rezar com fé maior do que nós, no mesmo Deus, vem aqui que Deus vai te devolver a saúde desta pessoa aí. Você vai ver como Ele é Deus do impossível. Nada disso. Ah, o teu grande amor foi embora. Foi. Reze aqui e Deus vai devolver essa pessoa para você. E ainda te dou alguns dias, em menos de uma semana. Quando eu vou atrás disso, então outras barcas dizendo isso aí. O que eu estou demonstrando de mim? Que eu sou cheio de mim. Eu não quero perder. Eu não quero passar por cruz nenhuma. Eu não aceito esse estado de sofrimento na minha vida. Tá, tem outras barcas que vão falar: o meu Deus traz de volta. Agora cuidado, que o espírito de Satanás é capaz de trazer pessoas de volta para você. Lembra que eu falei que Napoleão não queria que você perdesse a fé em Deus, mas queria afrouxar a tua fé. Você acreditar em qualquer coisa que te faça feliz, que te dê prazer. Um Deus que vai te dar prazer, moça. Quem quer um Deus que te traz o prazer? Toma, vem aqui na minha igreja. Aqui você pode casar sim. Aqui você pode até tirar filhos, porque a gente soube que iria nascer com uma má formaçãozinha. Todinho, vem. Ainda não é uma criança, ainda está. Vem. O nosso Deus entende. A gente vai. Agora tem gente católica que fala: vai nascer com a cabeça desse tamanho e talvez não aguente ficar um mês vivo. Vamos tirar, deixa nascer. Por quê? Não a minha vontade. Eu estou treinando Jesus dentro de mim. E o Deus do impossível é capaz, não de eu ver o meu filho nascer e ter a cabeça normal, de amar o meu filho do jeito que ele veio, não do jeito que eu quero que ele venha. Quantas crianças hoje estão nascendo com esse negócio de autismo aí? Aumentou isso aí, como nunca. Às vezes, quem tem uma especialidade maior consegue já perceber que no ventre da mãe a criança vai nascer com um tipo já de autismo. Quantos casais já foram abortar porque não quer? Fala: não, eu quero um filho saudável, um filho normal. Olha como eu falo, filho normal. Por quê? Eu quero. O que Satanás falou para a mulher, Eva? Realize o teu querer, o teu.
Aí eu quero namorar, me dá prazer namorar desse jeito. Faça. Eu quero ser casado, mas eu quero ter relações com a minha esposa fazendo isso também. Faça. Tu serás como Deus. Vai. Vocês estão entendendo por que a igreja, ela não passa despercebida? Por que tem ódio da igreja católica? Porque ela atrapalha, sempre atrapalhou e vai continuar atrapalhando. Por que padre não pode casar? No Ocidente não pode. Por quê? Porque existem sempre pessoas que olham e que gostaria, não sei por qual motivo, que o padre casasse. Por que será, hein? Porque não aceita de achar que aquela pessoa, seja ela linda, feia, musculosa ou não, ungido de Deus, que você não pode ficar usando o teu olhar para desejá-lo. Não, eu quero desejar qualquer homem bonito, seja ele padre, seja ele casado, seja ela mulher casada. Você sabe por que aumentou o número dos, como é que fala? Não é divórcio, quando a pessoa uma traição. Por quê? Porque hoje ninguém, se tiver aliança, é melhor. Sabe, é significado que tem experiência, sabe o que faz. Eu gosto de me atrair por homem casado, por mulher casada. Estou falando, eu estou no mundo igual vocês aqui, gente, mas não sou do mundo não. Então, irmãos, entenda. Quando Cristo vem, coloca o pensamento do Espírito, é contrário à vontade humana. E se é contrário à vontade humana, se torna inimizade, ódio. Está lá, a palavra só foi trocada lá em Gênesis 2. Eu colocarei ódio entre Satanás e a igreja de Cristo Jesus, una, santa, católica, apostólica, romana, onde a via petrina estará na frente. O que ele liga está ligado no céu, se ele desligar está desligado na terra. Incomoda, porque a igreja nunca vai mudar o que Cristo deixou. E o combate é esse. Por que a igreja não afrouxa isso? Para eu ser feliz agora. Vocês estão entendendo que a humanidade quer ser feliz a qualquer custo? Quem é que abriria mão hoje, sendo cristão, dos teus prazeres domésticos, para servir a vida e a igreja do nosso bendito Jesus? São poucos. Por isso que Jesus já fez uma profecia. A porta é estreita, a porta é Ele. São poucos os que passam por ela. Por isso que o censo de saber a estatística de quantos católicos tem no Brasil é a maior furada de todos os tempos. Está cheio de católico batizado, mas tem poucos católicos fiéis a Cristo. Por isso que o Papa Bento disse: eu não estou preocupado com o aumento de religião nenhuma. O que me preocupa é essa indiferença, porque entrou dentro do coração dos católicos. Para mim isso não é mais pecado, padre. Mas espera um pouquinho. Você leu um pouquinho a historinha que Cristo deixou, a palavra de Cristo sobre a igreja? Como é que Ele colocou a estrutura da igreja? Você leu? Não li. Porque você não leu, você está confusa, filha. Para você não é pecado isso. Porque você ainda vive segundo o teu querer. Veja, é isso que Jesus está falando. Joga essa bendita rede sua no mesmo lugar. Mas agora, no Espírito, vai sair, você vai trazer vida aí. Não como você quer. Repito, não como você quer. Como meu Senhor sabe do que eu preciso. Isso me alegra. Isso me alegra. Vocês entenderam, irmãos? Vocês já viram que seguir Jesus precisa de um cadinho maior. Não é qualquer igreja. Nas outras igrejas, você acredita em Deus? Acredito. Vem cá.
Aí começa aquela desforra, que na verdade é pior do que aquele cara que subiu sobre o altar de Jesus. É pior, porque eu lhe apresento um Deus segundo o que você quer. É o próprio demônio fazendo isso para você. Ai, minha mãe está velhinha, está doente. Jesus, o Senhor é capaz de trazer a cura física da minha mamãe? Capaz? Você está duvidando que Deus tudo pode? Pelo amor de Deus, qual é a tua religião? Aí eu vim lá da igreja católica. Só poderia ser. O Deus que foi apresentado nessa igreja católica não é o Deus verdadeiro que está na palavra de Deus. Aqui, pega a Bíblia para você e começa a te mostrar. Olha o que a palavra diz aqui: se tu orares com fé, verás a graça de Deus. Irmãos e irmãs, vamos lá, aleluia. Olá. Todo mundo põe a mão agora, como é o nome de sua mãe? Traz sua mãe aqui. Olá, sua mãe vai ser curada. Vai ser curada? Eu não duvido. Eu não duvido. A questão não é que se ela vai ser curada ou ela não vai ser curada. A questão é: você é capaz de aceitar a doença que chegou na sua mãe, usando as tentativas para que ela alcance a graça da cura, mas se ela não está sendo curada, você é capaz de aceitar a cruz que te chegou? Ou você desesperadamente vai fazer aleluia, pega a palavra de Deus, enxerta ali, Deus tem que trazer a sua mãe de volta para você. Vocês estão entendendo? Por que que o mundo hoje está confuso? Vai me dar prazer? Eu contei, termino minha homilia. Aquele milagre maravilhoso de Jesus, que ele multiplicou pães e peixes abundantes. Quando só tinha alguns pãezinhos, alguns peixes, numa relva, longe da cidade, mais de 5.000 pessoas. Sabe qual foi a dor de Cristo ali? Porque queriam fazer de Cristo um milagreiro, igual outras barcas querem fazer por aí. Vem aqui, corre atrás de Jesus, Ele vai te dar o amor da tua vida, Ele vai trazer de volta a tua saúde, porque você não quer ficar doente. Não aceita, né? Não aceita a doença que chegou. Ninguém quer ficar doente, claro. Mas eu não aceito o meu filho doente. Eu não aceito ficar grávida de um menino uma menina que vai nascer com problema. Não. Então veja, aquela multidão foi assim atrás de Jesus. O que ele fez? Jesus se chocou com aquilo. Ele saiu fora daquela multidão de esfomeados de milagres. Por que você acha que aquela mulher hemorrágica, num lugar que estava todo mundo seguindo Jesus, só ela fez Jesus parar? Por quê? Porque ela foi com o coração sincero. Eu reconheço que Tu és Deus. Se ao menos eu tocar na roupa dele. Aqui vocês nunca pensaram nisso, né? Eu posso ser curada. Aí, tá vendo, padre? Ela também pensou a mesma coisa. Não. Curada do quê? Da vontade dela. Porque ela ficou 12 anos tentando ir com o médico aqui lá e gastou tudo que ela tinha. Essa mulher já sabia: eu não aceito a doença que eu tenho. Até naquele momento ela não aceitava. Quando ela ouviu falar de Jesus e ela viu Jesus passar, vocês não entenderam o que aconteceu ali? Talvez vocês nunca pensaram nisso. Ela foi pedir a Deus, ao tentar tocar na roupa dele, que curasse ela do egoísmo dela, que ela sempre teve até agora, de ficar curada a qualquer custo. Ela gastou tudo, de tanto ela fala: eu tenho que ficar curada, eu não aceito ficar doente com esse sangue, eu tenho que ficar curada. Até que quando ela viu Jesus passar, ela pensou assim: a grande teologia está aí, fez Jesus parar. Porque na hora que ela orou ali, ela falou: Senhor, me cura disso. Eu não quero mais eu
do meu jeito, me cura. Vocês lembram a resposta do nosso bendito Deus? Veja que a palavra diz que imediatamente ela estava curada. Na hora que tocou, atenção, ela ficou curada, fisicamente. Mas Jesus disse outra coisa para ela. Por que Jesus vai repetir uma coisa que ela já estava curada? Tipo assim, você ficou curada? Ficou. Então toma posse, ele podia dizer. Não, ele disse, ela chegou curada já perto dele, fisicamente. Ele disse, e agora eu digo, que você fique curada, no seu interior. Ela alcançou a graça dela. É porque Deus quis curá-la fisicamente também. Mas se Deus não curasse ela fisicamente, ela já estava curada. Vocês entenderam? Foi o que aconteceu com o nosso querido Denis aqui, da música. Ele não está aqui agora, estava de manhã. Quando eu dei a unção dos enfermos e a Eucaristia para o Denis, ele estava desenganado pela medicina aqui de São Paulo. O homem estava morrendo, estava pálido na hora que eu cheguei, estava morrendo. Falava consciente, mas morrendo. Eu ministrei Jesus para ele. Primeiro eu conversei com ele. Falei, você vai fazer uma confissão como você nunca fez. Enquanto ele fez, na hora que eu dei Jesus para ele, dei unção. Quando eu dei Jesus para ele, eu me ajoelhei do lado dele. Eu falei, você vai entregar tudo, sua vida inteira para ele. Esquece a tua doença, esquece o que você quer. Eu me ajoelhei e fiquei rezando com Nossa Senhora. Depois de alguns minutos eu me levantei. Eu vi a cura dele. A princípio eu não sabia que ele estava curado fisicamente, mas ele estava curado na alma. Ele estava curado. Os olhos dele se abriram. Ele falou com força na voz, obrigado, Padre. Muito obrigado, Padre. Você não sabe como eu estou feliz. Só isso que ele falou. Eu saí com a certeza que ele estava, que foi a segunda palavra de Cristo. Eu desci lá, estavam as meninas daqui, estavam lá esperando lá no térreo. Eu falei assim, eu estava com lágrimas nos olhos. Eu falei, eu não sei o que Deus vai fazer na parte física dele, mas se Deus o chamar hoje, eu tenho certeza que ele vai para o céu. Só que Deus ainda quis, no dia seguinte, que eu soubesse, além de eu dar cura maior da alma dele, porque ele não pediu mais o que ele queria, eu quero que ele continue no meio de vós por mais um tempo. Ficou curado fisicamente. Você entendeu, né, meu irmão? Você entendeu, né, minha irmãzinha? É esse Deus que nós estamos querendo. Eu quero jogar a mesma rede no mesmo lugar para águas mais profundas. Ousadia na oração. Ousadia na oração. Para quê? Para Deus me curar. O Espírito de Deus primeiro me cura. Eu tenho que ter encontro. Eu tenho que falar, eu vi o Senhor. Pronto. Se quiseres, Senhor, faça o que queres. Foi isso que ele falou. Se vai curar, eu não sei. Se vai trazer de volta, eu não sei. Se eu vou ter ou não vou ter, não sei. Se vai vir com a cabecinha grande ou vai vir com... Não me interessa. Eu vi. Se queres, em outras palavras, realize o que quiser, porque agora não importa mais. Não importa mais. Eu vi a vida. Eu vi os peixes vindo, a ponto de me levar junto. É forte demais. É forte. O que eu vi, faz o que queres, Senhor. Se queres que a minha mãe fique assim, o mais importante eu vi. E muitos de nós estamos envelhecendo e infelizmente nós não vimos. E aí a dor e o desespero para ir em outras barcas. Não vai para outra barca não, meu irmão. Jesus subiu sobre esta barca da igreja una, santa, católica, apostólica. É essa.
E Paulo anunciou: eu vos anuncio, irmãos, um Cristo crucificado. Que o maior milagre é a alma reconstruída do homem. Deus me reconstruiu. Eu não tenho mais medo. Eu vi. Venha o que vier. Olha o termo. Venha o que vier. Entenda, minha irmã, amiga nossa, serva da igreja. Venha o que vier. Os meus olhos viram a salvação. Esse é o grito do cristianismo, hoje e sempre. E isso vai incomodar a muitos. Prepara-te, porque quem vive assim incomoda. O diabo tem ódio. O diabo tem ódio de quem vive isso. Está curado por dentro. Não deixe ele aceitar isso não. Ele não pode ver Jesus. Pode acreditar, mas no dia que ele vê Jesus, nós estamos mais do que perdidos. Nós não vamos levar ninguém com a gente. Se alguém vê Jesus, você vai sozinho, Satanás, para o teu canto. No dia que eu ver meu Senhor, eu não me venderei mais. Peça a Virgem Mãe Maria, tá ok? Peça agora a Nossa Senhora a sua fidelidade na barca de Pedro, de Jesus, um Deus, um Senhor, um só batismo, um Espírito, que tudo faz. Peça a Ele, reconstrói a minha vida, Jesus. Vamos cantar um trechinho? Só um canto, vamos rezar o creio. Um canto. Amém. Eu penso que essa é a etapa mais difícil da nossa fé. Confiar nas mãos do Senhor e que seja o querer dele, não o nosso. E essa canção vai falar sobre isso. Eu me abro ao teu querer. Olha a letra. Eu me rendo à tua voz. Quero me submeter. Olha a letra. Quero conhecer teus planos. Lembra da mulher hemorrágica? Os passos que dei sem você só me fizeram fracassar. O tanto que eu já chorei. Lembra da mulher hemorrágica? Olha lá. Me arrependo dos meus planos. Sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir se o céu que eu procuro só virá por tua voz? Linda, linda, vai. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Olha isso aí, ó. Se não for assim, não me deixes ir. Dou minha mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti. Eu te encontrei, Senhor. Leva-me, Senhor. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é seu. Se não for assim, não me deixes ir. Dou minha mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti. Confio em ti, Senhor. Leva-me, Senhor. Vamos entregar agora no ofertório essa homilia, essa música linda. Se você quiser continuar cantando depois, apesar que o ofertório é outra música, né? Essa música é linda. Entrega você, fala: Senhor, é assim. Eu quero também chegar um dia para te tocar hoje, para dizer:
eu reconheço, reconstrói a minha vida inteira, que nem fez a mulher hemorrágica. Amém? Que Nossa Senhora, mãezinha, está caminhando à frente da sua vida e da minha. Vamos seguir ela. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Amém. Podemos assentar, irmãos. Entregue então esse sacrifício que vale a pena.